Abra comigo no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29. Nós vamos conversar hoje sobre uma palavra tão pequena, mas que faz uma enorme diferença na vida de quem tem coragem de usá-la, tanto para o bem como para o mal. Aqueles que a usam para o crescimento, aqueles que a usam com responsabilidade, tendo cuidado, são ricamente abençoados. O dicionário diz que ela é uma reação ou maneira de ser em relação a determinada pessoa, objeto ou situação, e etc. Nós vamos falar sobre atitude. Uma palavra pequena que faz uma enorme diferença. O texto que nós vamos ler está em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 1 a seguir. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Quem foi Ezequias? Quem era Ezequias? Ezequias era o 13º rei. Ele reinou em Jerusalém, na tribo de Judá. E no tempo em que ele entrou, em que ele começou a reinar, como é que era a situação de Judá? Quem havia antecedido a Ezequias? Qual era o exemplo que este homem tinha para fazer tudo o que era reto perante o Senhor? O pai de Ezequias foi o rei Acás. Ele foi um rei que a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Imaginem vocês um cara ruim. Agora multiplica, e talvez você chegue perto do que era o rei Acás. Um homem que conhecia, porque para ele chegar a ser rei, ele tinha que ser conhecedor de todas as leis. Ele tinha que ser conhecedor da história de Israel, a história do povo de Deus, dos milagres que Deus havia operado. Porém, Acás, ele fez tudo contrário. Enquanto a história, a lei mandava que adorasse só um Deus, Acás foi lá e destruiu tudo que tinha dentro do templo. Acás fechou as portas do templo. Acás, ele despediu os sacerdotes, os levitas. Ele foi a uma outra nação, a nação de Damasco, e olhando lá que os deuses de Damasco haviam favorecido a nação em relação ao rei da Síria, ele pega o Deus, a imagem que era o Deus dos egípcios, e faz e coloca dentro de Jerusalém. Acás pega o seu próprio filho, quando a Bíblia diz que isso era abominação diante do Senhor, e ele queima o seu próprio filho como sacrifício a um Deus pagão. Acás, tentando fazer aliança, não confiando no Senhor seu Deus, ele tentando fazer aliança com outros reis para que pudessem livrá-lo dos inimigos, quando Deus havia determinado através do profeta que a nação de Judá seria levada cativo. Ele pega tudo que tinha de riquezas, tudo que havia de ouro, de prata, de bronze, ele pega tudo e ele traz aquilo como pagamento, trazendo a nação de Judá à bancarrota, trazendo a nação de Judá a passar fome, a passar privações, a passar necessidade. Ele pega a nação de Judá
ele pega Judá e ele deixa ela desarmada, porque num dia só foram mortos 120.000 soldados. E o Acais, ele foi tão ruim, que quando morre, né, quando a pessoa morre, todo mundo fica bom. Pode ser quem for, né? O camarada morreu, a gente consegue achar uma forma, né? E as pessoas de elogiar, e acha, restaura lá, pega. Mas Acais, ele foi um cara tão mau, um rei tão mau, que nem quando ele morreu, ele não foi sepultado com os reis de Israel. Ele foi sepultado fora. Ele foi sepultado em Jerusalém, mas não junto com os reis de Israel, como era a tradição naquele tempo. E é nesse contexto de uma nação idólatra, de uma nação que estava destruída, com a sua autoestima lá embaixo, em que a história do seu pai, olhando para o seu pai, Ezequias não via nada em que pudesse levá-lo a adorar ao Senhor. Mas Ezequias, ele toma uma atitude. Ezequias toma uma atitude quando ele foi coroado rei. E a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele não esperou para ver o que dava. Ele não esperou o tempo. Ele, vou ver como é que vai ficar, vamos ver se Deus é comigo, se há uma chance, vou esperar brotar um milagre. Não. Ezequias toma algumas atitudes diante de Deus. E a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do santuário. Ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, e ele dá uma ordem para aqueles homens. Ele diz: tirai toda a imundícia, tirai tudo que não presta, tirai tudo que não pertence a Deus, tirai de dentro do templo. Ezequias toma uma atitude em que traz de novo os sacerdotes, traz de novo os levitas, aqueles que serviam ao Senhor e que estavam em situação difícil. Por quê? Porque perderam o seu trabalho. Os sacerdotes, eles viviam daquilo que era trazido para o templo, mas ele chama e dá um trabalho e diz: ei, limpa tudo, tira tudo que não agrada a Deus, limpa o templo. Limpa o templo. E os sacerdotes trabalharam incansavelmente durante 8 dias. Eles tiraram tudo aquilo que não agradava a Deus de dentro do templo. Reconhece. E aí ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes, ele chama o povo, ele congrega o povo, e ele toma uma atitude louvável. Ele reconhece que a situação em que Israel estava, a situação em que Judá se encontrava, era fruto do pecado que os seus pais haviam cometido. Era fruto da nação de Judá ter abandonado o seu Deus, se voltando a outros deuses, se voltando a oferecer sacrifícios. E ele reconhece, e ele faz uma aliança com o Senhor. No capítulo 29, versículo 10, ele diz: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Deus de Israel. Ele sabia em quem ele poderia confiar. Ele sabia, a Bíblia diz que ele fez tudo o que era, lembrava do seu pai Davi. Ele andou nos caminhos do seu pai Davi. Provavelmente, com certeza, Ezequias leu algum dos salmos de Davi, conhecia a história de Israel, e ele sabia que se tinha uma forma de ele ser vencedor, tinha uma forma de virar o cativeiro de Israel, era ele fazer de volta uma aliança com Deus, para que Deus tirasse o cativeiro que estava a nação naquele momento. E ele faz essa aliança. E Ezequias faz mais. Ele faz um sacrifício. Ele junta bois, ovelhas, carneiros. E ele restabelece o altar do Senhor.
e ele faz um sacrifício pelo pecado do reino. Ele faz um sacrifício pelos pecados do santuário, por tudo aquilo. A Bíblia diz que ele faz um sacrifício pelo santuário, por tudo aquilo que tinha manchado a imagem do Senhor Deus, tudo aquilo que tinha levado aquele lugar santo que Deus havia levado o povo a construir, mas que por um tempo, pelo tempo em que o rei Acais reinou, havia separado, tinha sido um lugar de abominação diante do Senhor. Ezequias faz o sacrifício também pelo pecado de Judá. Sem sacrifícios não havia perdão de pecado. Ezequias queria novamente ter a comunhão de Deus. Ele queria que baixasse, que Deus viesse novamente e visitasse o seu povo. Ezequias toma a atitude de trazer novamente o perdão, que se cobrisse os pecados do povo, porque ele sabia que aonde havia o pecado, Deus não poderia estar. Ezequias toma uma outra atitude. Ele toma a atitude de celebrar a Páscoa. Ele chama os sacerdotes, já havia passado o mês da Páscoa. Eles fazem uma reunião e decidem: não, nós vamos comemorar a Páscoa do Senhor. A autoestima do povo, mesmo com o rei buscando ao Senhor, lutando e trabalhando e trazendo a glória do Senhor e cumprindo o sacrifício, mas as lembranças do povo ainda eram as lembranças do cativeiro. A lembrança do povo ainda era a lembrança do sofrimento, fruto do pecado que os seus pais haviam cometido. E Ezequias toma esta atitude, e ele chama os sacerdotes, e ele chama o povo, e eles vão celebrar a Páscoa. Ele traz com essa atitude a memória do povo, as coisas boas que Deus havia feito por Israel. Ele traz a lembrança do povo, a libertação do Egito, onde eles eram escravos, e agora eles vão para o deserto. E mesmo no deserto, Deus não deixa faltar nada a eles, e eles lutam, e eles vêm e desce maná do céu. E Deus os faz entrar na terra prometida, aonde eles passam a estar numa terra onde manava leite e mel. Ezequias toma a atitude de trazer a memória, do povo, o quão grande é o nosso Deus, o quão grande é o Senhor de Israel, de forma que o povo ficou tão impactado, tão alegre por saber que Deus estava de novo com eles, que o povo sai dali daquela festa. A festa era uma semana, foi para 2 semanas. E o povo sai destruindo tudo que era os altos que o povo haviam construídos, os ídolos, os postes ídolos, tudo que havia de lembrança do tempo da escravidão. O povo sai dali depois de ser ministrado pelos sacerdotes, e ele sai destruindo tudo aquilo que impedia, que trazia a lembrança da abominação diante do Senhor. E Ezequias, ele toma uma outra atitude. Às vezes nós, pela a forma como foi deturpada pela religião, às vezes nós não vimos o quanto há de espiritual no ato de você ofertar. Pela forma em que muitos homens irresponsáveis, se fazendo usar da palavra de Deus, nós, quando falou em oferta, algumas pessoas que não entendem, já ficam, a nação, ela estava, irmãos, em misérias, eram escravos, eram pessoas aprisionadas durante décadas. Eles ficaram aprisionados, com tudo aquilo que era de valor deles sendo roubado, para pagar os tributos, para que eles pudessem ter a liberdade em que eles esperavam. Mas Ezequias sabia que para colher era necessário semear. E ele chama o povo a trazer uma oferta ao Senhor. E o povo,
entendendo o propósito, conhecendo o propósito, começa a trazer as ofertas, começa a trazer aquilo que eles tinham, que restavam, não se importando se era o último ou se não era, porque a oferta não está ligada a valor, mas a sacrifício. A bênção do Senhor sobre a oferta não está relacionada à cifra, mas sim ao sacrifício. E o versículo 21 do capítulo 31 diz: em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e o prosperou. E Deus começa a abençoar o povo de Deus. Muitas vezes, irmãos, o que nos separa de uma vida plena, do que nos separa, toda mudança, ela gera um desconforto. Quem é que não tem uma atitude para tomar na sua vida, irmãos? Quem já não pensou, né? Tem pessoas, né? Nós precisamos mudar às vezes de atitudes, mudar de situações, pesos, medidas, forma de viver, relacionamento. Nós temos situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos oprime, que nos aprisionam, que nos levam muitas vezes a viver uma vida medíocre. Quase que eu erro a palavra, mas eu acertei. Uma vida medíocre, pelo fato de não nos posicionarmos diante do Senhor. É interessante porque a Bíblia diz, ele já era o 13º rei de Israel, então já haviam passado 11 reis depois de que Davi reinou. Eu não saberia precisar quanto, não pesquisei quantos anos fazia, mas a Bíblia diz que Ezequias intentou andar nos caminhos de Davi, seu pai. Muitas vezes, irmãos, nós confrontamos pessoas que vivem uma vida de cabeça baixa, subjugado. Eu quero dizer para ti, meu irmão, Deus tem o melhor para ti, e não importa quem foi o teu pai, se você é nova criatura, você pode viver o novo de Deus para mim e para você. Só que para que nós possamos viver, nós temos que romper com o passado. Muitas vezes nós não temos coragem de tomar uma atitude em relação às pequenas coisas que nos afastam de Deus, que nos roubam o lugar de Deus. São pequenos ídolos, pequenas coisas que são colocadas na nossa vida e que muitas vezes nós nem percebemos, ou se percebemos, fizemos que não olhamos, fizemos que não vemos. Por quê? Porque é confortável. E tomar atitude em frente a uma situação não é fácil, porque toda ação gera uma reação. Toda ação que você toma vai gerar uma reação. Tem um preço de tomar uma atitude, mas você tomar uma atitude vai fazer com que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Quantas alianças nós quebramos quando Deus nos chama, e Deus nos prova, e Deus nos promete, e Deus nos dá coisas boas. Nós temos a aliança com Cristo pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, vertido por mim e por ti. E quantas vezes nós quebramos esta aliança, voltando a cometer velhas práticas em que são abominação ao Senhor. Mas Ezequias, mesmo vivendo em uma nação que viveria o caos, em que tua história provava, em que diziam assim: não, olha, nós estamos esse tempo todo aqui, ó, se até agora nossa vida não mudou, é porque, olha, nós não vamos mudar mesmo. O meu pai já era assim, o meu avô também foi assim, e o bisavô e tal. Olha, eu só me lembro de um lá, mas faz tanto tempo. Ei, Ezequias conhecia a palavra do Senhor, e ele decidiu tomar uma atitude de mudança, tomar uma atitude de viver. Outra coisa que nos rouba, porque quando nós estamos no fundo do poço, o céu é desse tamanho assim, ó. Já viu isso? O céu é do tamanho da boca do poço. Então, nós somos roubados das boas lembranças, daquilo que Deus fez por mim e por você.
das coisas. O que Ezequias fez ali? Ele trouxe a lembrança da Páscoa. E tudo o que o inimigo quer é que você fique com as más lembranças, com as más lembranças, com aquilo que, das vezes que lhe afrontaram, das pessoas que lhe machucaram, do tempo em que você chorou porque tal coisa aconteceu, e porque isso, e porque aquilo, e porque eu sou assim mesmo, e aí você chora, e tudo o que você quer é que alguém lhe abrace, encoste a sua cabeça no peito e diga: tadinho, olha. Por quê? Porque o poço é desse tamanhinho assim, ó. Mas Ezequias fez o quê? Ele trouxe a lembrança. Nós precisamos saber quem nós éramos, da onde nós saímos e aonde Deus nos colocou. E se você parar e pensar, você já não é mais um ninguém. Você é filho de Deus. Você foi escolhido, você foi salvo. Então não importa, o seu momento pode ser ruim, mas a sua realidade é que você é filho do rei, nação santa, povo escolhido. Foi disso que Ezequias fez a nação lembrar. Nós éramos escravos, mas nós não somos mais escravos, nós fomos libertados, e Deus disse que nós seríamos colocados como cabeça e não por cauda, e que nós emprestaríamos às nações e não tomaríamos emprestado. Ezequias traz, e muitas vezes, eu não sei se sou só eu, mas basta a gente ficar um pouquinho deprê, né? Que as lembranças ruins vêm encher a nossa mente. Mas nós precisamos tomar uma atitude diante do Senhor. Tomar uma atitude diante do Senhor e lembrar das coisas boas. Nessa eu não vou nem falar muito, mas se nós quisermos colher, nós precisamos semear. Nós precisamos semear. Quer experimentar bênçãos? Quer experimentar bênçãos de Deus sobre a sua vida financeira? Foi uma ordem, foi um pedido, foi uma solicitação do rei Ezequias que trouxessem ao templo ofertas. Se naquele tempo existisse esse esquema de, como é que protege os bandidos presos lá? Os direitos humanos. Cara, o Ezequias ia já por Cidade Alerta. O rei que sabe que o povo está tudo falido, ainda quer tirar o restinho que sobra. É ou não é? É uma realidade ou não é? Quando é que a gente menos oferta? É quando que a gente ganha, mal dá para pagar as contas. É assim, é uma realidade. Só que se você quiser ver as bênçãos do Senhor, se você quiser experimentar as bênçãos do Senhor, é necessário que você tenha entendimento. Eu louvo a Deus pela forma como a comunidade Ágape trabalha com muito carinho e com muito zelo a questão das ofertas. O testemunho da Cris, a irmã Cris, foi depois de ter tirado a oferta, para que você que ainda não foi, que não teve o entendimento de Deus, não viesse achar que o testemunho dela foi um apelo para que você botasse, em vez de 5, um 10. Não, meu irmão. Ei, Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as tuas necessidades. E a Bíblia diz que tudo o que Ele fez, buscou o Senhor de todo o coração, Ele fez e prosperou. E Ele levou a nação de Judá a viver um tempo de glória, a viver um tempo de Deus, em ser resgatado, em ser restaurado tudo aquilo que eles tinham por direito, mas haviam esquecido. Até um dia em que se levantou um rei
E o nome desse rei era Senaqueribe, o rei da Assíria. Pensa no USS hoje. Pensa na força bélica dos Estados Unidos. O rei Senaqueribe se assemelhava a ele naquele tempo. Ele vinha por onde ele passava, ele destruía tudo quanto é nação. Aonde o Senaqueribe passava, ele tomava tudo quanto é lugar, ele obrigava o povo a ser escravo. Ele matava, ele levava não só os valentes, mas ele levava as crianças, as moças, as donzelas, ele levava preso. Senaqueribe era um cara terrível. E aonde ele vem, o que o Ezequias tem como resultado de uma vida de fidelidade? É isso que muitas vezes nós não entendemos. Quantas vezes eu já ouvi a célebre frase: foi só eu vim para a igreja, pastor, que tudo desmoronou. Já ouvi, e com certeza você já ouviu também. A paga pela fidelidade de Ezequias foi ser perseguido, ser humilhado. Eles vêm no muro da cidade e falam coisas horríveis sobre Ezequias. Eles desmoronam aquela fé que o povo tinha ganhado em Deus. Eles vão lá dizer: e você não fala aí nessa língua, fala numa outra língua, não lembro qual era a língua ali agora, mas porque nós entendemos, porque nessa língua que vocês estão falando, o povo vai saber, e os ânimos, eles não querem nem saber. Nós viemos foi para falar para o povo mesmo. E Senaqueribe vem, e com o seu exército, ele sitia Israel, ele cerca Jerusalém, E que potência tinha o rei Ezequias para guerrear contra aquele exército? Nenhuma, porque por mais que ele pudesse fazer as armas, ele era um povo que estava em reconstrução. Eles talvez não estivessem prontos para viver um embate daquela natureza. E o que Ezequias faz? Aí está a diferença. Quando você tem uma vida diante do Senhor e anda em fidelidade com Deus. Senaqueribe manda uma carta para Ezequias, e Ezequias pega aquela carta e ele leva no templo, e ele coloca diante do Senhor aquela carta, e ele ora ao Senhor, e ele diz: Senhor, eu tenho andado, eu tomei atitudes aqui dentro desta nação, que levou o povo à adoração, que levou o povo a Ti. Ezequias toma a única atitude que todo homem e toda mulher de Deus deve fazer quando é afrontado: é pegar a sua afronta e levar diante de Deus. Muitas vezes nós tomamos várias atitudes em frente a uma luta. Muitas coisas nós fizemos. Uma delas que nós mais gostamos de fazer, vou dizer que eu gosto, é reclamar. É procurar alguém que ouça, e nós vamos reclamar sobre o que nós estamos passando, sobre a afronta que nós estamos levando. Mas Ezequias levou a afronta diante do Senhor. E Deus disse: nesta peleja vocês não vão ter que guerrear, a peleja é minha. E o Senhor, a Bíblia diz que Ele enviou um anjo. E numa noite caíram por terra 185.000 soldados assírios. É interessante porque só caíram os valentes. Sabe por que só caíram os valentes? Porque os outros correram, irmãos. Sabe por que Deus permitiu que eles corressem? Porque aquela notícia precisava ser levada a outras nações, precisava ser ouvida. E Senaqueribe, quando se levanta, vê o seu exército morto, foge. E quando chega em Nínive, os seus próprios filhos o matam. Eu não sei qual é a tua afronta, mas eu quero dizer para ti, meu irmão, talvez você não precise nem de um anjo, só meio basta. Se um anjo numa noite matou 185.000 soldados que afrontavam o povo de Deus, você é ou não é
povo de Deus. Com certeza que é. Com certeza que Deus está pronto para pelejar as tuas batalhas. Deus está pronto para te dar a vitória. Não importa de onde veio, nem o tamanho da tua afronta. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. Eu tenho que vencer os meus, você tem que vencer os seus. Mas uma coisa nós temos que fazer é tomar uma atitude diante de Deus. Reação ou maneira de ser em relação a determinada situação. Não aceite o fato de o inimigo dizer que você é um derrotado. Não aceite o fato se o que passou para trás, o seu passado, as pessoas lhe afrontaram, a história da sua família. Ei, não aceite. Se você é nova criatura, você está em Cristo. Então tome uma atitude de filho de Deus e se posicione, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Curve a tua cabeça. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer pelo teu amor, pela tua graça, por tudo que tu tens ministrado ao nosso coração. Senhor, eu sei que nós estamos aqui, Senhor Jesus, com tantas pessoas, e que cada uma tem a sua luta, cada uma tem a sua guerra. Cada uma dessas pessoas, Senhor Jesus, estão diante de Ti e sabem que se há uma solução, Deus, é em Ti e é para Ti, Deus, que nós clamamos nesta noite. Ensina-nos, Deus, a tomarmos atitudes, Pai, que nos levem a sermos vitoriosos, não aceitando, Senhor, a afronta, mas vivendo para Ti, Senhor, vivendo em Ti, vivendo, Senhor, numa perspectiva de uma realidade melhor, Senhor Jesus, porque muitas vezes, Deus, apesar do momento em que estamos, a nossa realidade não é aquela ali, mas, Senhor Jesus, como é difícil nós nos posicionarmos, Senhor, nós tomarmos uma atitude. A Tua palavra nesta noite nos chama, Senhor, a um posicionamento que nos leve a viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Se isso não traz paz ao teu coração, você está no lugar certo, porque nessa noite você pode ser lavado pelo sangue de Jesus e ganhar uma convicção interna no teu coração, que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus!